Oi, gente, tudo bem? Eu tenho recebido várias perguntas, tanto aqui no YouTube quanto no meu Instagram, em relação à minha experiência com o tijolo ecológico, como é que foi, se realmente é mais barato. Então, eu vou compartilhar com vocês um pouquinho a minha percepção. É uma percepção bem leiga, porque eu não tenho conhecimento técnico, mas o que eu sei eu vou falar aqui com vocês. Uma coisa que eu gostaria de ressaltar, que eu li bastante antes de começar minha obra, em alguns blogs, em alguns sites, é que eles ressaltam muito como é que eu posso dizer? A facilidade em construir com um tijolo ecológico, como que se isso não exigisse uma mão de obra especializada, o que eu não concordo muito com essas colocações. Primeiro, eu li diversos relatos de pessoas que tiveram problemas bem sérios com casas feitas com tijolo ecológico, que praticamente jogaram todo o seu dinheiro fora, porque foi mal executada, a casa começou a rachar, as portas não abriam. Então é importante sim ter um profissional especializado, é importante sim ter um projeto, porque o engenheiro vai calcular direitinho a parte estrutural, né? Para não haver desperdício. É um dinheiro, muita gente acha que está gastando a mais contratando um engenheiro, só que isso vai gerar para você uma economia, às vezes, muito maior do que se você fizesse a obra por conta própria. Então, eu ressalto que é importante você ter um projeto, até porque, assim como qualquer outra obra, o tijolo ecológico, a parede dele precisa de um dimensionamento certinho, porque ela sempre vai começar com meio tijolo ou um tijolo inteiro. Então esse cálculo tem que ser bem certinho. Imagina a parede terminar só com um filetinho de tijolo. Então isso já ia prejudicar a estrutura da casa. Então é importante sim ficar atento a essa questão do projeto. E onde eu percebi a economia ao construir com tijolo ecológico? Primeiro, a questão de você poder utilizar o próprio tijolo como acabamento. Você não precisa rebocar, emassar, pintar. No caso, eu pintei algumas paredes, mas o custo disso foi irrelevante frente a se eu tivesse que rebocar tudo. Essa casa é bem grande, ela tem quase 200 metros. Então, nós já tivemos uma economia bem considerável nessa parte. Segundo, deixa eu mostrar aqui para vocês o tijolinho. Coloquei um tijolinho aqui para poder explicar direitinho. Quando você está começando a obra com tijolo, tem a parte de pilares e vigas. O que acontece numa obra convencional? Você tem que fazer as formas de madeira. No tijolo ecológico você não precisa. O ferro vai passar dentro desses furos para fazer as vigas e os pilares. Então você já elimina o uso de madeira, gerando também uma economia em relação a isso. Outra coisa, o tempo de construção com tijolo ecológico é bem menor. E tempo numa obra é dinheiro. Então, você acaba economizando bastante em tempo. Ainda mais, eu sou ansiosa, eu queria que minha casa ficasse pronta logo. Então, foi bem rápida a parte de alvenaria. O que demora mais são os acabamentos, como em qualquer outra obra. Mas a parte de alvenaria foi bem rapidinho. E também há economia de concreto e ferro, porque como você não precisa rebocar as paredes, a estrutura da casa ela é mais leve. Então você acaba economizando com concreto e com ferro. E a parte de revestimento, aqui na minha cozinha eu não usei revestimento. Usei só essa faixa atrás do fogão. E o revestimento, ele vai diretamente sobre o tijolinho. Não precisa fazer um reboco, né, um chapisco, ele já vai direto. E assim também eu fiz nos banheiros. Deixa eu mostrar para vocês lá no banheiro, para vocês verem como é que ficou. Nos banheiros eu tinha a opção de colocar o revestimento somente dentro do box e fazer meia parede aqui fora, ou não fazer revestimento aqui fora. Poderia passar só a resina e eu só pintar as paredes. Tanto é que essa parede aqui eu não coloquei revestimento, eu quis deixar ela no tijolo aparente, somente pintado. Então você tem essas opções. Dentro do box colocar o revestimento até o teto e do lado de fora colocar a meia parede. Isso já gera economia também. Então aqui eu deixei essa parede e essa daqui no tijolinho. Nos banheiros lá de cima,
eu revesti todo. Então, na minha percepção, esses foram os pontos onde nós economizamos mais. Mas também há desvantagens. O tijolo ecológico ele é muito sensível à umidade. E, infelizmente, o nosso terreno era extremamente úmido e nós só percebemos isso depois que limpou tudo, que começaram a fazer as escavações para fazer muro de arrimo, que nós percebemos que havia uma mina no terreno. Então, foi preciso um cuidado extra com a impermeabilização. Nós tivemos que gastar um pouquinho mais com impermeabilização, tivemos que fazer um dreno para escoar essa água do terreno. Então, acabou gerando um custo extra. Apesar que qualquer obra, você tem que ter cuidado com a impermeabilização. Mas no nosso caso, a gente teve que ter um cuidado a mais, digamos assim. Outra coisa, as quinas, numa casa com tijolo ecológico, elas são muito sensíveis. Ó, aqui, vocês podem ver que tá com um quebradinho. Mas isso não me incomoda de forma alguma. Mas há a possibilidade de, se tiver um quebrado muito grande, eles vêm com com um instrumento que eu não sei o nome, e tira essa parte que tá quebrada. Aí deixa eu mostrar aqui pra vocês. Vem com a maquita, recorta aqui uma capinha do tijolo, do tamanho da que foi tirada, e coloca de volta. Então, é uma desvantagem, mas é uma coisa que pode ser consertada facilmente. Deixa eu acender a luz para mostrar outra coisa para vocês. O tijolo ecológico, por ser muito poroso, se manchar, vai ficar manchado para sempre. Quando nós estávamos construindo, entrou uns morcegos aqui, fez uma bagunça nas paredes. E a gente tentou limpar. Ó, aqui tava sujo, aqui ainda tá até um pouquinho da marca, ó. Só que o tijolo ele ficou manchado. Na câmera não dá pra ver, ó. Acho que aqui tá dando pra vocês verem. Então, essa mancha, ela não vai sair. A não ser que eu pinte por cima de uma cor, um branco ou uma outra cor. Mas se eu deixar ele natural, por mais que eu passe resina, que já foi passado resina nessa parede, ele não vai sair. Vai ficar essa mancha aí pra sempre. Outro ponto é um cuidado extra que tem que ter com a remoção de paredes, abertura de vãos, porque como os pilares vão dentro do tijolinho, você não pode sair derrubando as paredes. Apesar que você não pode derrubar a parede em nenhum tipo de obra, você tem que ter um cuidado, você tem que ter uma avaliação do engenheiro. Mas no tijolo ecológico você tem que ter uma atenção redobrada em relação a isso. Deixa eu ver aqui nas minhas anotações se eu falei tudo. Remoção de paredes, da mão de obra especializada, deve ser poroso. Então é isso, gente. Eu li antes de começar a nossa obra em vários lugares dizendo que a economia numa obra com tijolo ecológico vai de 20% a 40%. E essa economia é justamente nessa parte de acabamento, que o tijolo ecológico por si só já é o acabamento. Então, se você tem a intenção de sair rebocando as paredes, fazer acabamento em tudo, talvez o tijolo ecológico não seja a melhor opção para a sua obra. Às vezes, uma alvenaria convencional, em questão econômica, seria melhor para você. Então é isso, eu acho que eu falei um pouquinho da minha experiência. E se alguém tiver mais alguma dúvida, talvez tenha alguma coisa que eu esqueci de falar, vocês podem perguntar, que eu respondo. Se eu não souber, eu vou atrás da resposta. Eu vou deixar um link de um canal que eu assistia bastante antes de começar a obra, que é se eu não me engano, é Canal do Construtor, onde ele fala bastante de tijolo ecológico, e ele dá os vídeos dele são mais técnicos, porque ele trabalha com isso, e lá, para quem tem interesse em construir com tijolo ecológico, pode ser bem legal para assistir, tá bom? Então é isso, um beijo para quem assistiu o vídeo até aqui, e até o próximo vídeo.